Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Raquel e é um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje para mais um estudo evangélico. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus nos ampare, nos sustente e nos abençoe em mais uma tarefa, que agora se inicia, que assim seja. Meus queridos amigos, eu peço desculpas a vocês por causa do barulho que vocês estão ouvindo, mas eu tenho um cachorro que tem Alzheimer e ele não para de uivar, é o tempo todo, dia e noite. E então eu peço desculpas a vocês, tá bom? A lição de hoje, né? Essa é a primeira palestra que eu vou fazer online este ano e nós mudamos o livro. Então, este ano nós vamos falar desse livro aqui, Palavras de Vida Eterna. E a lição de hoje é o capítulo 6. No rumo do amanhã. Esse livro também é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. E ele começa com uma citação do Evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? São palavras de Jesus que estão no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. E nesta citação, Jesus, ele está falando sobre aquelas pessoas que se preocupam em ganhar o mundo. Aquelas pessoas que se preocupam com os bens materiais, que acham que o mais importante são os valores materiais. Então, por isso que ele fala, né? O que adiantaria para o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E por que ele fala isso? Ele fala isso porque a alma é imortal. A alma é que sobrevive. E quando nós chegamos no mundo espiritual, se nós não tivermos nenhuma conquista em termos de evolução, se nós não tivermos uma bagagem espiritual, nós teremos que recomeçar a nossa trajetória. Quando nós valorizamos muito os bens materiais, nós acabamos nos perdendo, nós acabamos muitas vezes estagnando, nos prejudicando e deve ser muito triste e muito frustrante para o espírito quando ele desencarna e ele chega no mundo espiritual e ele percebe que ele perdeu uma encarnação. Deve ser muito triste, muito frustrante. E é para isso que Emmanuel nos adverte nessa lição. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. É assim que ele começa. Por que ele fala isso? Porque, como eu já disse, o Espírito é imortal. É o Espírito que sobrevive. Nós somos espíritos imortais. Então, se nós não fizermos nada para a nossa melhoria, para a nossa conquista, para o nosso crescimento, tudo aquilo que for da matéria, aqui ficará e aqui perecerá. E quando nós, espíritos imortais,
adentrarmos os páramos da espiritualidade, do mundo espiritual, nós ficaremos muito frustrados, nós ficaremos muito decepcionados, porque tivemos as oportunidades, tivemos as condições e não demos o devido valor às coisas importantes, que são as coisas do espírito. O nosso desenvolvimento em termos de valores espirituais. O nosso crescimento em termos de amor, de sermos mais caridosos, de sermos espíritos melhores, de aprendermos a perdoar, aprendermos a respeitar, todas essas conquistas que valorizam o ser espiritual que nós somos. E não as coisas materiais. As coisas da matéria, elas ficam aqui. E o Emmanuel coloca que diariamente partem da Terra pessoas que, quando chegam na espiritualidade, eles se encontram sem nada para oferecer. Então eles encontram angústia, tormento e frustração. Amealharam ouro, juntaram bens, dinheiro, posses. Aí ele coloca, e para que serviu tudo isso? Para lhes assegurar o mausoléu onde lhes serão guardadas as cinzas. Por quê? Porque é só para isso. O dinheiro que a gente juntou, os bens que a gente construiu, o patrimônio que a gente juntou, só vai servir para isso. E também para nós deixarmos para os nossos descendentes, que muitas vezes acaba gerando briga, conflito, desentendimento entre irmãos, entre parentes, né? Que são os resultados nefastos das coisas materiais. Ele coloca aqui que nós precisamos despertar o nosso coração. Nós precisamos acordar o nosso coração, tá? Para que a gente aprenda a contemplar a nossa vida com outros olhos. E o que significa, né? Contemplar a vida com outros olhos. Significa nós despertarmos a nossa consciência de que não somos eternos. O espírito, sim, é eterno, mas a matéria não é. E nós não sabemos quando partiremos desta vida. Então, às vezes, a gente está juntando coisas, amealhando coisas, se preocupando com coisas supérfluas. Às vezes a gente deixa de valorizar coisas mais importantes, a nossa família, os nossos amigos, né? E a gente acaba trabalhando demais, a gente acaba despendendo um tempo precioso em coisas que não nos acrescentarão nada em termos de melhoria e de crescimento espiritual. Tem uma passagem no Evangelho que fala de uma pessoa que entra, né, nos seus armazéns e observa todos os grãos, todos os bens, tudo aquilo que ele tem armazenado. Aí ele olha, observa, contempla, fica feliz e fala assim: ô alma, agora você pode gozar a vida, porque você conseguiu juntar muita coisa, você conseguiu juntar valores, então agora você pode gozar a vida. E diz Jesus: tolo, essa noite pedirão a sua alma.
E por que ele coloca isso? Ele coloca isso porque nós não sabemos quando seremos chamados. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira investindo em determinadas coisas que não nos darão retorno espiritual nenhum. É como se fossem espíritos que passassem pelo mundo sem aproveitar nada. E Jesus nos trouxe os seus ensinamentos. Jesus exemplificou tudo. Ele passou pela vida, ele não tinha nada. Ele não tinha uma pedra sequer onde descansar a sua cabeça dolorida, como está no Evangelho. Jesus, o que ele fez? Ele curou, ele ajudou, ele socorreu, ele levantou paralíticos, limpou leprosos. Ele fez o melhor pelo ser humano. Ele fez o melhor para o seu próximo, para o seu semelhante. Ele passou pela terra e deixou um exemplo de luz que está vivo até hoje. E todos os seus ensinamentos, claro, aqueles cujos apóstolos conseguiram registrar e deixar para nós, né? Estão no Evangelho, o seu Evangelho de amor, para que a gente se preocupe com aquilo que realmente é importante, para que a gente aprenda que a nossa vida, a gente não está aqui a recreio, a gente está aqui para aprender. Somos espíritos que já erramos muito e a gente tem a mania de perder tempo ou lamentando o ontem ou nos preocupando com o que faremos amanhã. A gente não vive o hoje. E é no hoje que a gente precisa se concentrar, porque é hoje que eu tenho que me melhorar enquanto espírito imortal que sou, que eu tenho que adquirir mais conhecimento, que eu tenho que pôr em prática tudo aquilo que eu já aprendi, que eu tenho que me dedicar ao trabalho, à melhoria, tanto dentro da minha família, quanto no meu emprego, no grupo social onde eu vivo, para que eu consiga construir um amanhã melhor. Hoje é resultado de tudo aquilo que nós vivemos ontem. Então, se por acaso hoje está difícil, é porque lá atrás nós deixamos muito a desejar. Então, vamos nos concentrar em fazer o melhor hoje, em fazermos um trabalho mais produtivo, para que o nosso amanhã possa ser melhor. E não vivermos só com a cabeça pensando no futuro, que a gente nem sabe se vai chegar até amanhã. A gente não sabe se vai acordar. Então a gente tem que fazer tudo hoje e construir uma condição tal que nos permita um futuro melhor, porque o futuro será resultado do que eu construir hoje, né? E nós temos que nos concentrar em fazermos o melhor na nossa vida e ajudarmos o nosso semelhante. O Emmanuel coloca assim, se referindo a essas pessoas que passam pela vida sem se dar conta de construir
valores espirituais. Emmanuel diz o seguinte: no entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, a intemperança e a vaidade que lhes devastaram a vida, e despertam além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz. Somos nós exemplos disso. Somos nós. Quantas e quantas vezes nós passamos sem construir nada? Quantas e quantas vezes nós desencarnamos totalmente inconscientes e reencarnamos também inconscientes de que somos espíritos imortais e que precisamos construir valores espirituais que nos permitam evoluir, crescer e ter um amanhã melhor, um futuro melhor. Hoje a gente estuda o Evangelho, a gente se esforça, nós temos o conhecimento da doutrina espírita, a gente se esforça. Então vamos aproveitar esses momentos preciosos para construir algo melhor, para perdoar, para ser mais compreensivo, mais tolerante, para construirmos um mundo melhor dentro da nossa família, dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa que a gente tem que começar, que o primeiro contato que nós temos desde que reencarnamos, todas as vezes que reencarnamos, é com um grupo social que nos recebe, que é a família. Então, é na família que começa, mas a gente não pode ser tímido. A gente tem que ir para frente, pois somos todos irmãos. Então, nós temos que expandir isso, a família espiritual, até que a gente consiga atingir um estágio tal que possamos nos respeitar como irmãos em humanidade, porque é esse o futuro. Nós temos que aprender a nos amar, a nos respeitar, a nos ajudar, a levar em consideração a dor do outro, a ter empatia, tudo isso. E o Emmanuel nos adverte para que nós despertemos, que a gente desperte, tá? E para que a gente entenda que não adianta nada nós retermos valores materiais. Nós precisamos deixar fluir, deixar que sigam o caminho, porque eles não nos pertencem. Eles estão conosco para nos servir. Mas o que nós temos que reter são os valores espirituais. Nós precisamos crescer, amadurecer, nós precisamos nos tornar pessoas mais tolerantes, mais compreensivas, fazer o melhor pelo nosso próximo e por nós mesmos também, né? E ele fala aqui: recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã, que te aguarda, porque consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, é um convite que o Emmanuel nos faz, para que possamos abrir o nosso coração, iluminar o nosso coração. E eu convido a todos para que possam, nesse instante, agradecer a Deus, a Jesus, por essa lição, para que ela possa nos despertar e para que a gente possa se conscientizar que a cada dia
temos uma nova oportunidade, uma nova chance, e que nós possamos nos tornar pessoas melhores e possamos construir um mundo melhor para nós, para os nossos familiares, que possamos ser este exemplo de luz e de amor. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa lição, por essa bênção, por essa oportunidade, que Jesus nos envolva na sua luz, no seu amor, que possamos a cada dia nos renovar em Cristo e aproveitar as bênçãos da doutrina espírita para crescermos, pois sabemos que a espiritualidade está aí nos sustentando, mas basta que a gente faça a nossa parte, basta que a gente se conscientize disso e que nós possamos fazer o melhor. Então, que Jesus nos abençoe, tenham todos uma boa noite, uma boa semana e fiquem todos com Deus. Até a próxima, gente. Um abração.